Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse livro de Josué, ele dá continuação ao Pentateuco, ele dá continuação à parte que se encerra com Moisés, né? O servo do Senhor passa o bastão para Josué, passa a missão e morre depois disso, e Josué fica com esta missão. Então esse livro, irmãos, de Josué, ele demonstra a fidelidade de Deus. No livro de Josué nós vemos as promessas de Deus sendo cumpridas a Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez essa promessa a Abraão, irmãos, dos seus filhos herdarem essa terra, muitos séculos antes de Josué a conquistar. Muitos séculos, né? Muitos anos antes. Mas ele foi fiel, ele cumpriu a sua promessa. Porém, irmãos, isso traz uma lição para nós. Todo esse tempo de espera, todos esses séculos, mais de 4 séculos, com certeza, traz uma lição para nós. Tudo tem o seu tempo certo. Deus te prometeu alguma coisa, Deus vai cumprir, mas Deus vai cumprir no tempo certo, no tempo determinado por Ele para você receber o cumprimento da promessa dEle. Ele é fiel, né? E Ele cumpriu essa promessa ao povo de Israel. Ele cumpriu essa promessa a Abraão, né? Que fez tantos séculos antes, né? Lá em Gênesis 12, Ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E séculos depois ele cumpriu essa promessa, através de Josué, entrando naquela terra, tomando posse daquilo que Deus prometeu, mas no tempo certo, no tempo determinado. Por que é importante nós lembrarmos disso? Porque muitas das vezes nós, como falhos que somos, como homens que somos, nós achamos que está demorando, nós nos desesperamos, nós até mesmo às vezes duvidamos, achamos, poxa, não vai acontecer mais, depois de tanto tempo, será que ainda vai acontecer?
Vai acontecer sim, irmãos, porque Deus é fiel. Vai acontecer no tempo certo. No tempo certo, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Conforme o sábio diz, tudo tem o seu tempo. Para todo o propósito debaixo desse céu, há um tempo determinado. E há tempo para todas as coisas. Vai chegar o tempo do Senhor cumprir a promessa dEle na tua vida. O que você tem que fazer nesse tempo? Confiar, esperar, confiar, buscar ao Senhor, servir ao Senhor. Então, uma das coisas que eu gosto nesse livro de Josué é essa parte que demonstra o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Uma outra coisa muito legal, irmãos, que nós vemos nesse livro de Josué, é a própria vida de Josué. Deus preparou Josué ao longo dos anos para essa tarefa que agora ele ia fazer. Mas imaginem, irmãos, a mente de Josué. Imaginem a situação de Josué substituindo nada mais, nada menos do que Moisés. Você já parou para pensar nisso? Caramba, Moisés morreu. E agora? Já parou para pensar no vácuo que ficou? No vácuo administrativo, aquele homem que durante tantos anos já tinha tudo planejado, executava as coisas de uma maneira maravilhosa na orientação de Deus, mas de repente ele parte e a responsabilidade fica com Josué. Então a vida de Josué, irmãos, ela demonstra um preparo para aquele grande momento. E é assim também em nossas vidas. Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra na minha vida. E essa obra, para acontecer, o Senhor prepara as nossas vidas, o Senhor te prepara, o Senhor me prepara. As coisas não acontecem no estalar de dedos, tudo tem um processo, e esse processo aconteceu na vida de Josué. O processo de ver as 10 pragas sobre o Egito, ver o poder de Deus agindo ali no Egito, o processo de ver a travessia do Mar Vermelho, coisas grandiosas que Deus fez, mas também o processo de ver coisas difíceis, o processo de ver a incredulidade de pessoas, o processo de ver a rebeldia de algumas pessoas, o processo de ver a desobediência de algumas pessoas, da rebelião contra Moisés. Tudo isso foi um processo na vida de Josué. Deus faz assim também em nossas vidas. Deus, para cumprir as suas promessas em nossas vidas, Ele também nos prepara para aquele momento. Se você sente que está passando por um processo também, fica firme, como Josué ficou. Creia em Deus, se apegue a Deus. A vida de Josué, ela demonstra isso, que Josué, ele tinha prazer em ficar perto de Moisés, porque Moisés não brincava de buscar a Deus. Moisés vivia na presença de Deus. Moisés falava com o Senhor face a face. Deus falava com Moisés face a face. E quem é que estava perto nessas situações? Josué. Então a melhor coisa que pode acontecer nesse processo da nossa vida é ficarmos com o Senhor, ficarmos aos pés do Senhor, confiarmos no Senhor em todo momento. Então essa é uma outra coisa que eu acho bem legal nesse livro, a vida de Josué. Uma vida que foi preparada, uma vida que, quando ele recebeu a notícia, olha, agora, Josué, você vai me substituir. Talvez ele tenha parado para pensar também naqueles momentos difíceis. De certo que ele lembrou das coisas boas, do poder de Deus lá no monte, com Moisés, quando Deus enviou os 10 mandamentos, todas aquelas maravilhas, mas certamente também ele lembrou de dificuldades. Certamente ele lembrou também como aquele povo, volta e meia, estava murmurando, falando contra Moisés. Poxa, Moisés,
O Senhor nos trouxe aqui para esse lugar difícil, aqui não tem água, aqui não tem comida, poxa Moisés isso, poxa Moisés aquilo. Quantas coisas difíceis Josué presenciou. E agora ele tinha a responsabilidade de substituir a Moisés. Penso, irmãos, que isso não é fácil. Nós recebemos também as nossas tarefas, as nossas responsabilidades. Deus te chamou para alguma tarefa. E talvez você pare para pensar, poxa, essa tarefa não é fácil. É difícil isso. Com certeza é. Com certeza é difícil. Com certeza foi difícil para Josué aquele momento. Por isso, irmãos, eu creio que nessa comissão que Deus fez a Josué, ele falou dessa maneira tão especial, fazendo essas promessas para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Agora, acredito que uma das coisas principais que Deus prometeu a Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Você que está passando por um processo na sua vida, você que está atravessando dificuldades, esse culto fala de promessas. Creia na promessa do Senhor. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou te sustentar, eu vou estar contigo todos os dias. Por que precisamos parar para escutar isso novamente? Eu sei que vocês já escutaram diversas vezes, porque os dias são maus, os tempos são difíceis. Josué viveu esses dias maus. Josué viveu dias em que aquele povo foi tão rebelde, a dificuldade foi tão grande, que eles fizeram até Moisés, tido como o homem mais manso, né? Talvez o homem mais amoroso que Josué tinha conhecido, fizeram Moisés errar, né? Certa vez o Senhor teve um momento de murmuração por falta de água, e o Senhor deu uma orientação a Moisés. Moisés foi ao Senhor: Senhor, esse povo está reclamando que não tem água, o que eu faço? E o Senhor falou: olha, Moisés, eu vou te orientar, fala a rocha, e dela brotará água, e você vai saciar a sede desse povo. Mas o servo do Senhor falhou. Diz o texto que ele feriu a rocha 2 vezes, ao invés de falar a rocha. E isso foi ruim para Moisés. Isso foi até causa de Moisés não ter entrado na terra prometida, mas Deus permitiu apenas que ele a visse de longe, mas não entrou. Quem entrou foi Josué. Mas Josué viu isso, que esse povo era tão rebelde que fez até aquele camarada tão manso sair da graça. Talvez você esteja passando por um momento assim, por um momento difícil, mas faça como Josué, se agarre nas promessas de Deus, creia nessas promessas. Leia o livro de Josué e compreenda, olha, uma coisa que Deus prometeu há séculos atrás, Ele está cumprindo agora. Ele está dando posse ao seu povo desta terra, como nós cantamos nesta noite. É crer, irmãos, crer na promessa do Senhor. Josué, ao ver essas dificuldades, traz também uma outra lição para nós, irmãos. Que Deus, Ele não omite de nós tais dificuldades. Quando somos chamados para seguir a Jesus, quando temos essa maravilhosa oportunidade, não nos é omitido que seguir a Jesus é algo difícil,
é algo complicado. Ele disse certa vez para umas pessoas que queriam segui-lo: Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for. Mas ele respondeu: olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em João capítulo 16, verso 33, o Senhor diz para nós da seguinte forma: no mundo tereis aflições. Então, irmãos, não nos é omitida essas situações, essas adversidades. Nós estamos passando por adversidades. Mas o que fazer? Desistir? Parar? Ficar cabisbaixo? Não, irmãos. Ao mesmo tempo que o Senhor falou que nós teríamos aflições, ao mesmo tempo Ele diz para nós: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu tenho o poder. Eu vou te dar a minha graça, vou te dar a minha força. E você vai vencer essa situação. Você vai vencer essa dificuldade. Então a mensagem desta noite para nós é esta, irmãos. A promessa que Deus faz de estar conosco em meio às nossas adversidades. Lembre-se disso. Deus promete a você estar com você em meio às suas adversidades, em meio às suas dificuldades, em meio à pandemia que nós estamos vivendo, em meio ao caos que nós estamos vivendo. Deus promete: eu estou contigo. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou aquele que te ajuda. Crendo nisso, Moisés seguiu adiante, irmãos. Crendo nisso, ele viu ainda mais coisas que Deus fez. Crendo nas promessas de Deus, ele viu no passado Deus abrir o Mar Vermelho e agora viu Deus fazer um novo milagre: secar as águas do Jordão, porque o povo não conseguia atravessar para conquistar a terra, porque o Rio Jordão estava transbordando. Mas por confiar em Deus, Deus operou aquele grande milagre e o povo passou novamente com os seus pés secos. Ao confiar em Deus, irmãos, nas adversidades, ele viu uma grande muralha cair. Uma das primeiras missões, tomar a cidade de Jericó. Como, né? Como uma cidade tão populosa, uma cidade com muitos guerreiros preparados, uma cidade com uma muralha fortificada. Irmãos, o que precisamos fazer é acreditar. É acreditar no milagre que Deus tem para nós. Eu não sei qual o momento que você está passando, qual é a adversidade, mas a palavra do Senhor nos diz nesta noite, como disse para Moisés: confia em mim. Eu sou contigo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, essa é a conclusão que eu gostaria de trazer para vocês. Promessa de Deus, estar conosco nos momentos de adversidade. Nunca mesmo pense que você está sozinho. Lembre-se sempre disso. O Senhor está com você. O Senhor está conosco a cada dia. Como a palavra do Senhor nos fala de forma tão clara: eis que estou convosco todos os dias, até
a consumação dos séculos. E desta forma, irmãos, somente desta forma é que nós vamos continuar nessa jornada. Somente desta forma é que vai acontecer o cumprimento da palavra, da promessa de Deus em nossas vidas. É seguindo adiante, confiando no Senhor. E no tempo certo, no tempo dele, ele vai agir em nossas vidas. Promessa do Senhor que é fiel, promessa do Senhor que cumpre o que ele diz. E a nós é dado confiar a cada dia. A nós é dado buscar a Deus, ficar perto do Senhor, dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, dá-me a tua graça para eu continuar. E desta forma você vai ver essa conquista, desta forma você vai entrar nessa terra prometida que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a sua vida e que possamos nos lembrar disso. O Senhor prometeu estar conosco em todos os momentos. Que Deus te abençoe.